Salve, galera, de novo aqui para a nossa roda de conversa sobre masculinidades. Hoje a gente vai falar sobre essa pele da misoginia e vamos debater aí um papo reto para saber se é ou se não é, o que é, o que não deixa de ser. Vamos embora nessa. Vamos que jogar a bola direto para o James aqui para ele se apresentar, falar um pouquinho da trajetória dele. Galera, eu sou James, eu tenho 23 anos, sou bancário, né? E sendo um pouco mais direto nessa abordagem da PL, né, especificamente, eu acho que é algo que foi extremamente importante acontecer, né? Porque hoje a discriminação ela está ali em um nível muito além, né? E a grande maioria das pessoas não consegue visualizar, além daquela pessoa que está sofrendo, né? Então, e por outro lado, muitas pessoas também veem de maneira muito descarada isso acontecer. Você pega aí, por exemplo, a candidata, aquela trans, né? Que ela hoje é candidata, aliás, candidata não, ela já foi eleita, né? E é uma das pessoas que é o maior, eu acredito que seja ponto mais difícil, né? Ela ser eleita como trans, então assim, ela está carregando uma luta muito grande, né? Eu acredito que ela deva sofrer muitos assédios, mas eu acho que é muito importante porque não se trata de uma pessoa, e sim de uma luta muito grande, né? Hoje as mulheres, elas sofrem, não só as mulheres, né, mas principalmente as mulheres, elas sofrem muito com isso. Essa parte do machismo, né, e o preconceito ainda é muito grande. Embora a gente tenta se desconstruir, a gente está inserido em uma realidade que ela vem de décadas, de anos, de séculos, né, que foi estruturada dessa maneira. Então, eu acho que essa é uma luta que ela fala muito mais alto do que qualquer voz, né? Infelizmente, a escuridão, né, dessa realidade que a gente vive, ela é muito grande, infelizmente. Então, eu acho que essa é uma pele muito importante, não só do ponto de vista que pune, né, os crimes eleitorais, mas no ponto de vista que dá voz, né, para as mulheres poderem falar e ter um lugar para poder falar, ter um lugar de fala, que valorize o seu lugar de fala, né? Eu acho muito importante isso. Eu Hoje a minha postura é de desconstrução, né? Eu venho tentando fazer isso há algum tempo, justamente tentando tirar, né, um pouco disso, desse machismo, dessa misoginia que a gente, infelizmente, que a gente pratica, né? Às vezes até forma de brincadeira, né? Com formas, muitas vezes a gente nem sequer identifica dentro da gente que a gente está cometendo ali um assédio com um terceiro, com uma outra pessoa. Então, eu acredito que é muito importante. E tendo uma lei, eu acho que é um norte, né, para a gente poder identificar que existe e que a gente precisa tirar isso da nossa realidade, né? Porque a lei ela deixa claro que ela não aceita, né, esse tipo de atitude. E eu, cara, sou super a favor. Eu acho que foi uma lei muito importante. Embora eu não seja aquele cara, nossa, como você é politizado. Eu procuro pelo menos estar antenado, né? Para poder entender. E eu achei assim, foi uma coisa muito bonita. Inclusive, aquela. Qual é o nome dela, aquela moça que foi eleita, aquela que é trans? Érica Cocai? Eu admiro muito o trabalho dela, cara. Muito mesmo, muito mesmo. Eu acho ela muito séria. Então, assim, eu acho que essa lei foi maravilhosa, né? Falando assim, abordando o tema da conversa de hoje, né? A lei eu acho que foi algo extremamente necessário, principalmente para os dias de hoje, né? Onde a gente, infelizmente, se depara com um capitalismo muito grande, até hoje, né? Até hoje não, acho que isso é difícil de acabar, mas pelo menos para poder tentar diminuir as diferenças, né? Eu acho que foi algo que realmente era necessário acontecer, porque principalmente dentro do plenário, aqui de fora a gente vê muita injustiça, mas eu tenho certeza que lá dentro é muito mais cruel, entendeu? Com certeza absoluta. Quem está lá dentro consegue ver uma realidade que aqui fora a gente não vê, né? Que a gente só vê o que passa na televisão. Então, primeiramente, acho que foi interessante, mas eu acredito que foi muito necessário para o crescimento, né? Das comunidades da política, o crescimento
individual de cada homem, né? Quando você pega aquilo aí para poder tentar trazer essa luz para a sua realidade, você consegue colocar, conseguindo colocar isso na sua vida, né? Você consegue identificar que essa misoginia, essa questão do machismo, ela é muito importante. Se você for levar em consideração que existe uma lei contra a misoginia, você identifica aí que é um ponto muito importante a ser observado, né? O homem que é inteligente, que tenta desenvolver, que tenta evoluir, ele não pode fazer vista grossa contra uma lei, não é verdade? Então, assim, trazendo isso para a tua realidade, eu acredito que é algo que eu tenho para se pensar, ao menos para se refletir. Então, eu achei muito interessante mesmo. Bacana. Vamos passar aqui a bola para o nosso queridão. Representa. Olá, boa noite. Obrigado, Cleber, pelo convite. Pessoal da Firmino, né, professor de História. E dizer que o tema, né, discutir a lei da misoginia na sociedade brasileira atual é fundamental, é por conta do aumento do feminicídio e aumentando no Brasil. Né? As pesquisas cultuam isso, e a gente está aqui num ambiente que está promovendo essa discussão, essa roda aqui, com um casal, né, negro, e então as mulheres negras, elas são mais vítimas, né, do feminicídio, da agressão, do ódio, da agressão, que o homem no Brasil comete em relação às mulheres, também às pessoas trans, né? Então, essa lei aprovar, podemos dizer que demorou, né? Precisaria ter aprovado anos atrás, é muito tempo, se sabe, que o feminicídio é muito grande no Brasil. Então, eu concordo com ele ali, de que a lei traz de regra de punição ao que comete a agressão, a violência contra o mesmo gênero, contra a mulher, é fundamental o que ela traz hoje. Agora, não pode acontecer de ficar sem papel, né? Tem que haver todo um cumprimento, a justiça, os poderes públicos têm que fiscalizar, tem que se fortalecer a delegacia mesmo, né? A mulher, nos municípios onde não tem, que há, né? Que o agressor seja punido, seja preso, enfim. Inclusive, na nossa região do entorno de Brasília, a gente está na região do entorno de Brasília, a gente tem município que não tem. Né? Estamos aqui na periferia, muitas vezes na periferia, há muitos casos, né? A polícia demora a chegar, às vezes a vítima vai fazer uma denúncia, um boletim. Essa é a questão, né? Há muita denúncia disso. O atendimento não é de qualidade, o atendimento é ruim a essas mulheres vítimas de agressão. Tá chegando aqui, Odaí, a nossa companheira Juliana. Boa noite. E aí, eu passo a bola para ela porque também. Então, veja, a lei da misoginia, ela demorou, mas veio para combater, né, esse crime que é no Brasil. Inclusive, eu estava lendo aqui, a lei da misoginia está equiparando o ódio que muitos homens cometem em relação à mulher ao ódio que é racismo. Né? E aí, então, tem que haver punição, fiscalização, embora tem que haver mais delegacias, né, especializadas no combate ao racismo, tem que haver também mais delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher, misoginia, enfim. E a nossa sociedade, né, a estrutura patriarcal, machista, então, ainda em nós homens, ainda está muito essas práticas machistas, e o seu extremo leva, né, à violência ao ódio contra a mulher. Dizer isso, e aí, então, a gente que promove esse debate, cada vez mais tem que haver nas diversas instituições, nas escolas, eu sou professor, né, nas escolas, nós temos Esse debate. demais, na universidade específica tem que existir, e a mulher, na nossa sociedade moderna, digamos assim, tem conseguido mais espaço, né, e precisa ter mesmo, né. No Brasil, a maioria da população
feminina, né? Tem mais mulher do que homem. Automaticamente tem que ter mais mulher em diversos espaços de decisão, né? Vamos pensar aqui nos espaços de poder. Precisamos de mais mulher nas prefeituras, nas câmaras legislativas municipais, estaduais e nacionais, né? Na justiça, no poder judiciário, né? A gente precisa para que haja realmente cumprimento dessas leis importantes, igual essa que veio agora. É isso. Antes da gente passar a fala para as nossas mulheres e a gente contemplar a fala delas, né? Eu queria, antes de também passar a bola para o Guilherme, que está atrás das câmeras, eu queria fazer uma pequena provocação, né? Assim, já que você comentou essa questão de que a gente tem uma quantidade muito grande de mulheres no nosso país, mas elas não representam a maior parte dos cargos de poder, dos espaços, né? E aí, né, queria fazer essa pergunta para o James, assim, o que você acha, James, que ocorre que nesses espaços, embora a gente tenha a maior população feminina no nosso país, a gente não tem as lideranças aí de mulheres. O que você acha? Qual que é o produto disso? Cara, eu acho que o produto disso, como você disse, cara, vai ser justamente a questão das mulheres não serem levadas a sério, né? Como eu acredito que deveria ser. Porque, assim, eu acredito que se você for olhar ali a quantidade de crimes que acontecem contra as mulheres, né, a quantidade de violência que acontece dentro da comunidade contra as mulheres, justamente, e a quantidade de mulheres que ocupam os cargos públicos hoje, é uma diferença muito grande. É uma pequena maioria de mulheres que ocupam cargos públicos e uma grande maioria de mulheres que sofrem violência. Eu acho que isso se deve muito a essa questão da estrutura para que a gente nasceu, que a gente cresceu, né? Eu, pelo menos. Se você for olhar hoje, é muito mais simples se você pegar ali um ponto de vista de trabalho. Para um homem conseguir um emprego, eu acredito que seja pelo menos 2 vezes mais simples do que para uma mulher, entendeu? Porque eu tive isso como exemplo, pessoas mais velhas. Você pega uma mulher com mais de 40 anos e um homem com mais de 40 anos, eu acho que se você... Eu não estou dizendo algo embasado em uma pesquisa, assim, experiência mesmo de vida, né? Eu tiro isso de dentro da minha casa, porque realmente é o que aconteceu, entendeu? É uma experiência vivida. Uma mulher com mais de 40 anos, cara, você pode entregar currículo, ela vai entregar diversos currículos. E poucos lugares vão dar oportunidade para ela poder fazer uma entrevista, né? Estar em disputa ali, disputar com outras mulheres para poder conseguir aquela vaga de emprego. E você pode ter certeza que se tiver uma pessoa mais nova e menos qualificada do que ela, essa pessoa mais nova ela ganha a vaga. Agora, se tiver um homem e uma mulher, por mais que o homem seja menos qualificado, eu ainda acredito que ele ainda, infelizmente, consegue aquela vaga e ela não. Por quê? Porque as pessoas não levam a sério as mulheres, eu acredito, sabe? Porque elas têm a capacidade, elas têm a oportunidade de trabalhar, elas podem fazer um trabalho até melhor. Só que a grande maioria das pessoas não acredita, infelizmente. Você pode, não sei, cara, não sei nem como explicar, mas infelizmente é isso. Vamos fazer então outra rodada de provocação. Então, aí, agora tá contigo agora. A gente tem isso que o James falou, né? A gente tem uma demanda muito grande de mulheres procurando emprego, mas a gente não tem essas mesmas mulheres adquirindo esses empregos, né? Qual o motivo que a gente pode encontrar, Odair, para a gente justificar uma mulher que é hipercapacitada, com um currículo muito bem estruturado, né? Com graduação, com pós-graduação, mestrado, e ela ocupar o mesmo cargo que um homem, mas o salário dela não ser o mesmo dela? O que a gente pode dizer dessa relação? O que está por trás disso? Verdade, né? Acho que no Brasil, não só no Brasil, né? Vamos dizer, nessa conceitual da sociedade moderna,
A luta pela equiparação salarial das mulheres ela tem ganhado força nos últimos anos. Porém, os diversos espaços de trabalho, tanto do setor privado quanto do setor público, em alguns não há ainda equiparação, não há. Né? Por exemplo, na minha categoria, que é de professor, há mais ou menos, busca-se uma equiparação, né? De acordo com a progressão da servidora, professora, seja na rede estadual, municipal, seja numa universidade, há uma equiparação. Nos outros setores, até no setor público, há umas diferenças lá. No setor privado é mais grande ainda. O que leva? O privado é muito pior, né? Muito dessas empresas, seja do comércio, seja da indústria, seja, enfim, qual seja o setor econômico. Vamos dizer assim, que esses proprietários ou aqueles pessoas lá do cargo mais hierárquico, né, superior, eles ainda têm um pouco dessa herança antiga no Brasil, né, patriarcal, e às vezes, quando a gente fala na misoginia, né, então a gente fala que aquele homem ele tem um pouco de aversão, e além do aversão, o preconceito na questão do sexo feminino ser inferior ao homem, né? Então, às vezes eles acham que a mulher não está habilitada em um certo cargo para ter poder de decisão. Acham que talvez não tenha a mesma capacidade quanto o homem. Então, o preconceito, né, ele está aí permeando diversos espaços e instituições do Brasil. Né? Então, veja, no setor privado, quando há um processo de seleção, e aí tem lá, né, a seleção e os diversos currículos, quem está decidindo, se não é uma mulher, se for um homem, então, de repente, vai prevalecer a seleção de um currículo de um homem. Se aquela empresa não tem a política, né, de valorizar ou de ter mais mulher, se não percebe a capacidade feminina, que é diferente de nós do homem, né? Quando se quer a mulher tem mais, por exemplo, inteligência emocional. Né? A mulher é mais sensível para captar certas coisas assim, que o homem, que nós somos às vezes mais duros, mais fechados, não temos. Então, determinados perfis profissionais é mais adequado à mulher, porque às vezes ela é mais fácil para tomar decisão, e o empresário, aquele chefe, aquele gerente lá, se não tem essa visão, então ele vai às vezes cometer esses erros, os vícios, vamos dizer assim, e prefere selecionar homem do que uma mulher. Eu estou lembrando aqui também uma pesquisa que fala que alguns empresários, às vezes, não contratam muita mulher por conta de que os encargos sociais, a questão de licença, vai ter filho, a empresa que está a produção da empresa não tem empresa. Né? Então, esse empresário é aquele que está realmente selvagem, só pensa no que ele quer entrevistar os seus funcionários, os seus trabalhadores. Então, acho que em alguns momentos tem isso, né? Tem isso por trás. E, claro, né, tem que haver campanha, né? De equiparação, de mais espaços para as mulheres, tanto no setor público quanto privado, de mais respeito, vamos dizer assim, né? De mais reconhecimento também. Eu, recentemente, rapidinho, James, recentemente a gente teve um presidente, né? Que ele fomentou bastante essa ideia de que as mulheres elas tinham menos capacidade que os homens, então por isso elas iriam trabalhar menos, né? Dando uma característica de que devido à possibilidade delas engravidarem e essas questões que você acabou de citar, né? Essa questão social, essa questão emocional, e que por conta dessa estrutura as mulheres seriam menos capazes do que os homens, né? E aí com isso acabariam trabalhando menos, né? Então quando a gente vê uma estrutura como essa, James, e a gente vê uma situação como essa, a gente consegue entender que existe uma não equiparação da estrutura social em que a mulher está inserida e que ela está sendo prejudicada. Então, quando a gente fala sobre misoginia, a gente está falando sobre essa estrutura que vem, sim, ali da estrutura patriarcal, mas que ela vai um pouco além do que isso.
existe uma aversão em relação a essa mulher, e essa aversão, quando ela é continuada e sistematizada, ela cria a estrutura que a gente chama de misoginia. Então, a gente tem uma outra estrutura muito parecida com isso, James, quando a gente faz determinadas brincadeiras, que lugar de mulher na cozinha, ou quando a mulher está de TPM, ela fica mais agressiva. Então, se ela reagiu a uma coisa que foi inconveniente com uma certa agressividade, existe a possibilidade de alguém fazer uma pseudo-brincadeira dizendo que ela está de TPM. Então, essas estruturas que a gente tem dentro da nossa sociedade, elas criam aquilo que a gente vê e que exclui as mulheres. Então, diversas vezes, essa estrutura sendo reproduzida, como ocorreu, inclusive, em uma grande massa por um presidente, a gente vê que isso se alastra por uma sociedade. Isso se alastra, mas não se alastra apenas num volume. Hoje a gente tem o advento da internet, que a comunicação é muito rápida e muito livre. Então a gente tem fóruns, a gente tem canais, a gente tem a rede social inteira à disposição de uma coisa como essa para reproduzir esse padrão de misoginia que vai diminuir as mulheres, que vai inferiorizar as mulheres e que vai criar esse ódio e que vai ser alimentado. Né? Então, por conta dessa estrutura, a gente pega uma lei que vai estar lá atrás e a gente vai fazer uma coisa que é dar nome ao que a gente vai caracterizar como um crime de misoginia. Dentro dessa PL, a ideia é a gente fazer com que essa estrutura tenha, além de nome e sobrenome, ela tenha um destino certo, que é a cadeia. É uma cadeia sem fiança, é uma cadeia sem possibilidade de você fazer algo para diminuir essa pena. Né? Então, uma pena que vai de 2 a 5 anos de prisão e vai fazer com que esse sujeito que não conseguiu compreender essa estrutura precise passar por uma reclusão sem direito à fiança, sem direito a nenhuma outra diminuição dessa pena para ele pagar por esse crime. A gente tem, né, a maioria do nosso plenário constituído por homens. Então, a aprovação de uma lei como essa, como que a gente pode pensar que pode ser? Então, eu vou passar a palavra para as meninas, para vocês sentirem como é a situação. Eu vou passar primeiramente para a Luanda, que a Luanda tem um histórico e ela com certeza vai falar sobre isso. Luanda, seja bem-vinda. Oi, gente, boa noite. Não vou ter chegado um pouquinho atrasado, mas eu estava daquele jeito. Eu estava observando a fala de vocês e fazendo uma análise sobre a estrutura social, né? A tal da pirâmide social. Não sei se já foi abordado, mas quando a gente fala dessa pirâmide, quem está no topo é o homem branco, né? O homem branco, sim. Temos. E depois dessa pirâmide, desse homem branco, cis, vem a mulher branca, cis, depois vem o homem negro, a mulher indígena e, por fim, a mulher preta. Então, quem carrega na sociedade nas costas é essa mulher preta. E quando a gente fala em políticas de inclusão, né, que é algo que eu trabalho muito, de políticas de inclusão, de diversidade e inclusão, principalmente que tem sido debatido muito dentro do governo federal, é a questão da equiparação mesmo, de cargos, né, de lideranças, mas existem entrelinhas dentro desse lugar. Por que as mulheres elas não conseguem atingir a esses lugares de liderança, a esses cargos de liderança? Justamente por conta dessas cruzes, né? Dessa pirâmide, desse peso que ela carrega. Então, ela é mãe, ela estuda, ela é dona de casa, ela está com a saúde mental abalada, ela está com uma estrutura familiar e conjugal sensível, né? E que muitas vezes, na hora que ela quer
atingir aquele lugar, ela não conseguiu se preparar do jeito que ela queria, ela se preparou ao máximo. Ela conseguiu mestrado, ela conseguiu doutorado, mas será que ela teve a qualidade que ela merecia? E aí, quando ela chega com todo esse peso, né? E fora a questão das... Eu sou... Você sabe que eu sou meio bruta, né? Assim, eu sou muito... Eu queria ser diplomática, mas nesse lugar aqui não tem como ser. Então, assim, um papo reto. Assim, a gente sabe que existem lugares que é para preenchimento de cargo, que são estreitamente para ser bucha de canhão. Então, o poder de decisão não está na mão dessa mulher. Ela chega, assim, nesse lugar de... como é que eu posso dizer? No lugar estratégico de direito, né? Mas ela não tem poder de decisão. Né? Eu fui prova disso. Eu senti na pele o que é você chegar num local, né, num cargo de direção, e você não ter um poder de decisão, porque essas decisões estavam ali dentro das salas guardadas desses homens, né? Terrivelmente cristãos, muito simpáticos, mas na hora da decisão a gente não estava ali. Né? Então, essa é a realidade de muitas mulheres, de várias mulheres. Né? Tinha preparado uma fala tão linda, mas eu já vim com tanta informação também. Bom, eu vou passar para minha irmã, depois eu volto. Aí você corta essa parte. Eu corto e a gente segue. Boa noite, gente. Meu nome é Marta. Gente, essa lei, para mim, foi uma grande vitória. Foi tudo que eu já estava correndo atrás da justiça. E aí, quando chegou essa lei, eu falei, gente, não acredito. Mais uma vitória para mim. Eu sei que a gente ainda precisa evoluir muito enquanto sociedade. E falar disso, para mim, parece que eu passei a vida inteira assim, lutando pelas mesmas coisas. Parece que chega um momento que você não tem força, sei lá, sabe? Mas aí você, dentro de você sabe que você pode, você vai à luta, você vai conseguir. Eu fiquei, assim, dentro do mercado de trabalho, me sentindo, em todos os lugares que eu já conheci, sabe? Me sentindo um lixo, como se o que eu falasse não fosse válido, sabe? Você tem que ficar calada. Já fui ameaçada, já fui muito amedrontada, enquanto eu nunca tive coragem de fazer um texto que um homem branco estava cometendo crimes horríveis, assim, na minha cara, e eu tive que ficar calada. Em várias outras coisas, de racismo, de ser chamado de macaca, de ser chamado de apelidos como Maria Lerda, por exemplo. Teve várias coisas. E eu saí desse mercado de trabalho com a minha saúde emocional muito abalada, né? Então, assim, eu tive que buscar aqui dentro de mim essa força, né? Falar, eu tenho que fazer o que é certo agora, porque eu vou fazer isso não só por mim, mas pelas futuras gerações que ainda estão por vir. Por exemplo, a minha filha, sei lá, os meus netos, bisnetos, por quem vai ficar? É muito difícil essa estrutura que a gente vive hoje, e poucas pessoas querem debater sobre esse assunto, porque preferem ser enganadas, né? Elas preferem acreditar no que elas veem na internet. E do jeito que está, tem que ficar e pronto, e acabou. Só que não é assim. Eu acho que essa lei já tinha que ter valido faz tempo aí atrás, mas é um passo de cada vez. Eu acredito que esse é um grande avanço. O que essa lei faz é equiparar, né, essa crime de ódio que já existe desde 89, e ele traz essa lei dentro do bojo da lei do crime de ódio. Ela equipara o racismo a essa estrutura também, né? Então, você pega o crime de misoginia e joga ele equiparado ao crime de racismo.
Então, você tipifica, né, essa estrutura, então você dá mais elementos para essa estrutura em que se incorpora dentro do racismo. Né? E aí, por que a gente fala de racismo? Porque dentro dessa estrutura, 63% dessa estrutura, quem sofre são as mulheres negras. Então, esses crimes, eles são muito mais direcionados às mulheres negras. Né? Então, a violência de feminicídio, ela vai ter uma incidência muito maior nas mulheres negras. Então, a gente precisa colocar isso dentro da estrutura do racismo, porque ele é um membro, um braço do racismo. Né? Então, tipificar isso como uma estrutura do racismo, mas colocando a sua característica de condenação, então a gente faz com que a lei passe a valer com uma estrutura muito maior para essa questão. Então a gente tem, como você falou, né, como a Luana falou, a gente tem as nossas apresentações com toda a qualificação possível e a gente se apresenta dessa forma que foi muito difícil, como a Luanda apresentou nessa pirâmide, com a estrutura social que não nos favorece. Isso eu estou falando enquanto pessoas negras e pessoas indígenas ou periféricas, todas essas minorias que a estrutura social não alcança, né? Então, a gente vai englobar todas essas minorias e todas essas dificuldades dessas pessoas, das pessoas trans, das pessoas LGBTs, enfim. Então, a gente tem toda essa estrutura que não nos favorece e que nos condena, mas a gente vai lá e faz. Mas só que não, eu falo a gente, eu não estou falando de nós, não. Eu estou falando a gente, esse povo, mas sobretudo as mulheres, porque esse país foi construído por essa estrutura. Os homens têm um braço de força, mas se não são as mulheres coordenando com a sua capacidade intelectual, a gente não teria, por exemplo, essa PL sendo aprovada. Sim. Né? Se não há uma mulher para estar fazendo essa estrutura valer a pena, funcionar e ir lá contra uma quantidade de outros parlamentares que são misóginos, para que eles pudessem aprovar essa lei por unanimidade, apesar de ter alguns que não concordaram. Então, a gente tem já a presença dessa realidade sendo tão dura e difícil, como é a estrutura social aqui para baixo. Aqui é onde a periferia se encontra, né? Então a gente vai fazer tudo isso e vai caminhar e vai tentar chegar no lugar para quando a gente chegar nesse lugar, para quando vocês chegarem nesse lugar, vocês sofrerem racismo, misoginia, e sofrer homofobia, e sofrer transfobia, e todas essas decorrências que estão aí. Então, esse passo que deu a lei, que já tem mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, e agora ela se implementa dentro da misoginia, é um passo muito importante para poder coibir algo que se torna crescente. Né? A gente tem, por exemplo, nos últimos 10 anos, um crescimento muito absurdo do feminicídio. São mais de 313% de aumento em 10 anos, um período muito curto. Mas no período de um certo presidente para cá, isso se tornou ainda pior, muito pior. Né? Então a gente tem, só no ano de 2026, mais de 4.000 solicitações de medida protetiva para mulheres que estão em situação de vulnerabilidade. Que não são efetivas. Não são efetivas. A gente tem 62% ou até mesmo 65%, não me recordo o dado agora, de mulheres que sofrem agressões dentro das suas casas, por seus parceiros. Então, essa violência que ela vem, né, dentro dessa estrutura patriarcal machista, ela também vem dessa estrutura de ódio contra a mulher. Né? Então, tudo isso se generaliza, se incorpora e vira um corpo muito grande. Então, é muito fundamental que a gente tenha debates como esse, sim, que seja muito importante, como o Léo falou, que isso vá às escolas. E aí, né, já falando das escolas, eu chamo o nosso por de trás das câmeras aqui para falar e para esse aqui embaixo. Então, Guilherme, se apresenta, fala. Pode ser aqui, ó. Pode falar.
Meu nome é Guilherme, eu tenho 11 anos, eu vou ser rapper. Fala por ti. E aí, queria agradecer primeiramente ele, porque se não fosse ele, não seria assim. Achei. É isso. Então, a gente precisa fazer com que essa estrutura mais que ainda é inocente não receba da rede social, que não receba das estruturas educativas dentro das escolas, que não receba das estruturas sociais ainda mais implementação da misoginia, né? Eu lembrei de uma coisa, desculpa estar te cortando, que é uma disputa nacional e até internacional, uma luta que há com esse lado mais extremo, ou setor mais extremo da sociedade, né? Que promove, que estimula a misoginia, o racismo, a homofobia, né? Que é a luta contra o fascismo. Né? Na rede social se divulgou, eu vi também, houve um encontro no Rio Grande do Sul sobre a luta, lideranças que encabeçam no Brasil e no mundo, era internacional o encontro, né? Um encontro internacional da luta contra o fascismo no mundo, né? A extrema-direita. Há na Europa, há na América do Norte e há no Brasil. Né? Infelizmente, esse pessoal está aí na sociedade, está nessas instituições nossas de poder, está nas cidades maiores e, de fato, né, na mídia, nos diversos espaços sociais, tem que ser combatido, né? De toda forma, e denunciado, né? E, enfim, o pessoal, se for o caso, ser punido também. Né? Eu queria puxar o gancho de saber em até que momento que é vantajoso se desenvolver, por exemplo, uma política do combate ao assédio, uma política, por exemplo, de equiparação salarial, né? De colocar 50 mais 1 ali de mulheres, porque a gente dialoga muito isso, a gente debate muito esses temas, mas, de fato, será que eles estão sendo implementados não, estão sendo executados? Porque eu tenho observado que existe um pouco de medo assim, de avançar dentro desse debate, porque o governo ele fala nós precisamos implementar, mas será que isso de fato ele é efetivo? Porque quando você está dentro dessas estruturas de governo, quando você precisa trazer esses dados, assim, trazer os números, né, os qualitativos, os quantitativos, quando você quer avançar para dentro desse debate, existe um recuo. Porque se nós trouxermos dados sensíveis de, por exemplo, quais são os perfis que aquela servidora, aquelas trabalhadoras, elas têm dentro do campo de trabalho, a gente trazer esses resultados para a gente saber como combater, também acaba sendo silenciado, porque se a gente não tem essas respostas, né, porque a política ela ainda está muito sensível, as pessoas ainda, as mulheres ainda não se sentem seguras para trazer as informações dos obstáculos que elas sofrem, a gente acaba não tendo uma política efetiva, né? Então, a gente acaba tendo uma fala de que a gente precisa de paz, mas será que essa paz, na verdade, não é um silenciamento? Sabe? É uma paz transvestida, né? De silêncio, de dor, de medo, né? Então, a gente fica observando, por exemplo, o serviço... como é que é, meu Deus? O público e o privado. Será que o privado, de fato, ele implementa essa política e essa política se faz valer para dentro das instituições? Porque já é um boom hoje você falar sobre diversidade e inclusão. Mas será que, de fato, essas políticas elas existem e elas são combatidas na sua essência, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa amadurecer mais, acho que a gente precisa de ir para o front, né? Tanto no âmbito privado quanto no âmbito público, para a gente, de fato, saber de que forma, quais são os mecanismos, quais são os instrumentos que a gente vai fazer efetivo
para a gente diagnosticar essas dores, para a gente diagnosticar esses assédios, para a gente diagnosticar o porquê do não acesso àqueles cargos de liderança, né? E para a gente entender que entre esses obstáculos existe um nome chamado medo, né? Então a gente precisa ser um pouco mais combativo, assim, sabe? Para a gente sanar isso de vez, e as pessoas, as mulheres, elas ficarem mais se sentirem mais seguras para trazer essas informações e para que essas políticas elas se tornem execuíveis mesmo, que elas sejam de verdade, né? Eu observo muito isso, que existem essas políticas, mas quando a gente precisa desses resultados, sempre existe um recuo, né? E o Room Black, eu acho muito bonito esse movimento que a gente faz, porque nós trabalhamos justamente com essas maiorias, não somos minorias, é com as maiorias, né? E essas maiorias, elas precisam ser respeitadas na sua essência, elas precisam ser respeitadas dentro das políticas, elas precisam ser respeitadas dentro dos seus cargos, dos seus fazeres, artísticos ou não, né? E eu fico muito feliz com o que a gente está produzindo aqui, sabe? Com o que a gente está deixando de legado, né? O que a gente está podendo transformar os nossos homens, transformar os nossos filhos, né? Nos transformar também, porque muitas vezes nós mulheres mesmo, a gente acaba sugando um pouco dessa estrutura patriarcal, machista. Então, a gente, mesmo sofrendo, a gente ainda compreende que a gente, muitas vezes, infelizmente, a gente reproduz, né, esse lugar, mas eu acho que mesmo por uma questão... Reversível, né? É isso. E eu fico muito feliz do Room Black ser esse lugar de desconstrução decolonial. Eu acho bacana que você traz isso, desculpa, perdão de cortar, mas é porque, assim, né, inclusive, pegando esse gancho do medo, a gente tem uma estrutura atual correndo pela internet, e que dizem, inclusive, que essa PL vai fazer com que muitas pessoas sofram por qualquer ato que pode ser colocado como misoginia. E então, vai haver, inclusive, um medo de contratação de mulheres, que vai ter uma contratação em massa de homens, exatamente para não se cometer crimes de misoginia, né? Então, eu acho que casa um pouco isso com o setor privado. E a desinformação causa muito esse medo de que eu tenho a implementação de algo que é muito positivo, mas eu não tenho a execução ali na frente, porque tem um conjunto de outras desinformações criando essa estrutura, né? E aí, por isso que eu fiz essa provocação inicial, para a gente falar sobre qual é essa fonte que gera essas questões, né? E aí, misoginia não são apenas as brincadeiras, embora a gente tenha, né, muita coisa dentro da misoginia ocorrendo ali. Mas não é isso, né? É o ódio mesmo, é a aversão mesmo contra a mulher. Então, quando eu tenho um grupo, como você citou, fascista, gerando um ódio contra um grupo de feministas, por exemplo, eu tenho misoginia ali. Né? Então, quando eu tenho um grupo que eu até achei engraçado que eles se denominam os... Ai, meu Deus, eu esqueci o termo. Tipo os machões, assim. Machisco? Não é macho alfa, tem um outro nome. Eles se denominam esses machos que vão criar uma estrutura para combater o feminismo. E eles se juntam para isso, né? Eles têm parte desse grupo que são os red pills, né? Então, parte desses grupos tem feito diversas falas em fóruns promovendo esse ódio contra as mulheres dentro desse princípio, né? Então, está naturalizando isso, né? Então, isso acaba propagando essa desinformação que chega ali na sociedade, chega nessa estrutura. Mas aí eu queria fazer uma provocação, assim, para a gente ver como anda, por exemplo, dentro de nós, a nossa estrutura interna, que eu acho que serve para a gente poder dar um dever de casa. Então, assim, eu queria passar para o James e falar assim, James, qual o seu estilo musical preferido? Cara, hoje eu escuto muito música eletrônica. Música eletrônica.
Eu gosto muito de. Mas eu sou bem eclético. Eu escuto música eletrônica, forró, eu escuto rap, eu escuto música urbana, gosto de samba, eu gosto de tudo. Acho que, na verdade, o meu estilo preferido é samba. São. Desse Beleza. Então, vamos pegar o samba, então, James. Cita, então, para mim, uma artista que você considera, assim, uma mulher incrível e que você escuta muito essa mulher. Do samba. O samba que eu escuto muito. Cara, o Simone, né? O Simone. Alcione. Tá bom, eu vou passar a bola para o Daí, então. Daí é da história, né? Então eu posso puxar. Fala pra gente uma escritora, então, assim, que para você é fundamental. Fundamental. E esse debate, assim, também, Não precisa ser necessariamente nesse debate, mas é uma escritora que você vê como fundamental e que você se baseia as suas bases, né? Essas bases que você tem como um historiador e que ela... não tem como eu falar, eu tenho que citar essa escritora, militante, também feminista no Brasil, né, que é a Lélia Gonzaga. Já li livros dela, já inclusive vou usá-la para escrever um texto aí, né? Estou pretendendo um projeto de mestrado como referência, né? E no Brasil é uma referência para as mulheres negras, né? Na luta do feminicídio, ou do movimento feminista, na luta contra o machismo, inclusive o machismo de nós, homens negros, né? Ela combateu o machismo dentro do movimento negro. Também, vamos citar até de partido de esquerda, ela combateu. Ela é uma referência até internacional, assim, né? Além de outra, né, que estudou, no nosso caso, racial negro, é a historiadora Beatriz Nascimento. Ela é uma... um grande de referência que também traz isso, que a gente possa refletir assim, na sociedade e nos entender, né, enquanto corpos negros, digamos assim, né, e pega nós homens e as mulheres também, essa sociedade toda patriarcal, machista. E a sua cantora preferida? A cantora Clara Nunes, infelizmente ela morreu bem cedo, né, além também de Alcione Poço, mas também o rock nacional, né, MPB, eu ouço muito também, né, as bandas do nosso rock brasileira, Legião Urbana, Titãs, Engenheiros do Havaí. Eu já tenho mais de 40 anos, então eu escutava essas músicas. Nossa. O Guilherme fala, é isso, Guilherme? Sim. Não, na verdade eu queria fazer a pergunta, responder a minha pergunta. Então vai, quais são as suas referências femininas? Fala aí. Eu tenho 3, mas atualmente que eu mais gosto é a Nubia de Nuno. A Larsa. Também aquela mulher do Resgate. E eu não lembro o nome. Mas a gente se Massa. E aí, por que eu estou fazendo essa provocação, né? Porque quando a gente está falando de misoginia, e a gente está falando de um país muito segregado, então a gente precisa entender, né, James, assim, que, tipo, as nossas referências, se a gente olhar ao fundo mesmo, majoritariamente elas vão ser pessoas que não são mulheres, vão ser homens. Vão ser homens. Então, se a gente colocar numa linha catalogando quantos homens a gente tem como referência e quantas mulheres, a lista dos homens vai ser maior do que a das mulheres. E aí a gente está trabalhando dentro de uma estrutura falando sobre esse preconceito, sobre esse crime de misoginia, dentro de uma sociedade que foi construída com essa base, onde o homem é que tem a maior referência. E aí, esse reflexo, aí, ainda no gancho com o que eu estava falando com a Lu,
esse reflexo é o que se externaliza ali no poder. Ele começa dentro da nossa estrutura base. Por isso que eu citei, por isso que eu trouxe o Guilherme, porque é nessa base que vai se estruturar nova e que a gente vai fazer uma renovação, uma mudança dessa estrutura. Porque enquanto for o que é descendente do patriarcado e do machismo, a gente vai ter a presença da misoginia. A gente vai ter a presença de processos que, embora não sejam exatamente misoginia, conversam e convergem bastante com essa estrutura. Né? Então, a gente vai ter uma preferência por uma questão muito social, com a maioria sendo esses homens como referência. E a gente não vai ter consumido uma leitura feminina muito grande, a gente não vai ter consumido cantoras, a gente não vai ter consumido artistas feministas ou femininas, a gente não vai ter consumido esse conteúdo. Então, por isso, a nossa sociedade é uma sociedade mais aumentada e que reproduz esses padrões e essas violências, né? Então, quando eu digo isso, eu digo porque eu trago esse dado de que a maior violência contra as mulheres, 65% delas, se inicia dentro de casa. Se inicia dentro de casa, com os parceiros, né? Então, assim, a gente tem uma estrutura social que não nos ajuda. A gente tem uma historicidade dessa mesma relação muito mais violenta, né? Então, quando eu entendo que eu deveria pagar uma conta porque eu sou o homem da relação, eu já estou ali reproduzindo um padrão desconexo dessa realidade, né? Se temos eu e a minha companheira trabalhando, então, né, o que vai fazer diferença na minha vida se eu ganho mais ou se eu ganho menos, se eu trabalho nessa ou naquela outra função, o que vai mudar isso, né? Dentro da nossa estrutura relacional, o que isso vai mudar? Né? Mas muda porque, né? Assim, trazendo um dado de uma notícia, né? Um coronel da PM, ele matou a esposa dele e ele tentou alegar que ela cometeu suicídio. Né? Então, a estrutura dessa reprodução nasceu dentro desse lar. Desse lar violento, que muitas vezes é fascista, que muitas vezes é machista, que muitas vezes é misógino, que é capitalista, nasceu dentro disso. Então, é extremamente necessário compreender, por isso que eu comecei falando do que é esse padrão, compreender essa estrutura que nasce dentro de outra base muito arraigada dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa educação, né? Na outra conversa eu começo falando sobre isso. Os nossos pais vivenciavam uma relação social conjugal em que muitas vezes o marido era servido e essa esposa era quem servia, dentro dessa base machista patriarcal. Minha avó viveu isso. A minha mãe viveu isso. A minha avó viveu isso. A mãe da minha avó viveu isso também. Né? E aí eu vou fazer uma denúncia aqui, aproveitar que tá. A minha mãe, ela fez isso comigo. Porque é engraçado isso. Porque como a minha mãe, os tios da mãe, né, fizeram isso também com o meu avô, isso eles me contavam que eu não conheci meu avô. E aí eu lembro que minha mãe saía para trabalhar e tal, voltava, e aí a gente fazia esse papel também, né, as crianças. Então vai reproduzindo. Isso vai se replicando. Está registrado, viu, mãe? Está registrado aí, viu? Eita, velho. Então essa estrutura que a gente vivencia precisa ser quebrada. Ela precisa ser quebrada. Então eu preciso, inclusive, trazer algo para a gente aqui dentro do nosso contexto, né? Como somos de uma filosofia em que a energia da natureza se faz presente por uma divindade e essa divindade se manifesta em mim e a divindade maior dessa estrutura é a fertilidade, que é o que faz tudo se reproduzir,
e tudo que a gente tem de diversidade, que a gente tem de tecnologia, parte desse lugar, então a gente precisa se reformular. A gente precisa se reformular entendendo cada uma dessas estruturas. Cada uma dessas estruturas. Então, a estrutura do machismo, a estrutura do patriarcado, a estrutura que leva à misoginia, e estar conectado com toda essa realidade faz com que a gente consiga compreender as origens de onde nasce cada uma dessas coisas. Igual a Marta falou, e ela não tinha voz, porque sempre tinha um homem falando lá. E esse homem provavelmente era um homem branco. Então, um homem branco, ele sempre vai ter uma voz superior à de qualquer mulher. Sempre vai estar com uma voz superior de qualquer homem negro. Né? E se for essa mulher negra, ela vai estar abaixo de toda essa cadeia. Né? Então, olha como nossa sociedade é. Um homem branco está no topo, uma mulher branca abaixo dele, aí abaixo dessa mulher branca um homem negro, e aí não tão negro assim, porque não pode ser, tão escura, né? Não Nesse lugar tem o colorismo. Né? Tem o colorismo dentro dessa estrutura, uma régua. E abaixo dessa estrutura, a gente vai ter ali, e aí a gente tem uma estrutura tão mais bizarra que a gente não tem nenhum dado, eu pesquisei para tentar entender essa realidade, desse povo indígena, da mulher indígena. Então a gente não tem esse dado para poder trazer, então abaixo de tudo isso que a mulher preta indígena. Então olha como é essa estrutura. Então se eu não consigo compreender isso, essa dinâmica que eu fiz, de quais são as nossas referências femininas, na hora que eu for empresário, na hora que eu for o cargo de poder, na hora que eu for a importância que eu posso produzir e propagar alguma coisa nesse sentido, eu vou dar espaço para esse homem branco. Eu vou continuar fazendo o que a Luanda acabou de dizer. Eu continuo reproduzindo uma estrutura que eu vejo repetidas vezes. Então, eu preciso estar muito atento e compreender muito bem essas bases e essas estruturas para que eu possa combatê-las. E começa dentro de casa. Eu queria propor um exercício para os homens. Bora lá. Aqui. Perfeito. Mas esse exercício, ele não vai ser aqui, ele vai ser consigo. De se fazer terapias. Sim. Sabe? Hoje mesmo eu estava vendo a página de um amigo meu, Murilo, também é uma pessoa muito querida e tal, ele também é uma pessoa que debate muito essa questão do homem preto, né? E ele participa e ele divulga, e ele também faz essas terapias, né? De homens para homens, né? E de homens pretos, né? Então a gente está falando aqui sobre homens pretos, né? Principalmente. Então eu convido vocês a mergulharem nesse universo. A gente tem um grande amigo meu também, que é o Luciano Sá, ele é psicólogo maravilhoso, que atua com a psicologia do homem preto, né? Então, se vocês se sentirem confortáveis para esse lugar, se permitam a esse lugar, né? Porque faz todo sentido com o que a gente está conversando aqui. A gente sai daqui hoje, né? Como nós saímos no primeiro encontro, com uma desconstrução, porque essa desconstrução é coletiva, tanto dos homens que aqui participaram, assim como das mulheres que participaram, que aqui estiveram. Mas esse lugar da saúde mental, a gente precisa provocar em vocês. Justamente por conta dessa questão, sabe, de ser tão robusto, de ser tão... que não pode ser frágil, que não pode chorar. Então, eu acho que o exercício, para além das mulheres pretas, da arte e da cultura, também de se cuidar dessa saúde mental. Porque quando a mulher preta, ela chega nesse lugar, né, da sensibilidade, da saúde mental, é porque ela extrapolou todos os limites que impuseram a ela, né, muitas vezes. Mas e os homens? Vão ficar guardando essas dores? Vão ficar guardando os assédios? Vão ficar guardando as hipersexualizações? Vão ficar guardando as incertezas, né? Então, é bom vocês também aliviarem a dor, aliviarem o coração,
né, se conhecerem para além da masturbação, né, ou também da hipersexualização de corpos, ou da diminuição delas, né? Então, eu faço esse convite a vocês. Primeiro, super entender, são funcionais que discute problemas masculinos de homens negros. Justamente. São profissionais que atuam com e para homens negros, né? Com a saúde mental do homem negro. Então, existe um grupo, né, de especialistas, psicólogos, psiquiatras, que atuam, em especial, com os homens negros, a cura das dores dos homens negros. Depois eu vou passar essa relação para vocês. Porque é completamente diferente, né? Essa relação do homem negro, né? O homem negro, ele já tem toda uma pressão em cima dele, né? E aí, além disso, outras questões a mais, que são questões sociais. Então, eu acho que buscar essa ajuda, muitas vezes, é constrangedor, é assumir que você está precisando de ajuda, né? Então, é um pouco constrangedor você fazer isso. Eu acho que nada mais justo do que a gente ter esse como um exercício de casa mesmo. Eu acho que isso daí é um fator importante para se combater a misoginia. Nossa, é fundamental, né? Porque, né, a base dessa estrutura da misoginia é a violência. Então, se eu estou reprimindo alguma coisa dentro de mim que eu não estou satisfeito, eu vou explodir depois, né? Essa explosão é violenta. Né? Então, eu preciso ter controle sobre isso, controle emocional, eu tenho que ter maturidade emocional para essa realidade. Né? Eu vou complementar nosso exercício, que é a gente trazer novidades aí sobre o universo feminino e no próximo encontro, quando a gente for falar, nossa apresentação vai ser esse o dever de casa. Falar que a gente fez esse dever de procurar ajuda e falar assim, quantas relações a gente pode dizer que existe na nossa vida que as nossas influências, as nossas bases, aquilo que a gente construiu foi vindo de mulheres ou se a gente pegou só referências masculinas. E aí, caso isso não exista muito, a gente buscar. Então, eu encontrei, sei lá, personalidades variadas. Eu vi uma psicóloga, eu vi uma neurocientista, eu vi uma artista plástica e eu estou seguindo. Porque é um exercício muito importante, porque se eu fizer a mesma pergunta, quem aqui consome qualquer conteúdo indígena, a gente não vai ter. Verdade. Se eu perguntar qual vai ser o conteúdo trans, a gente não vai ter. Porque, então, assim, eu estou adiantando os próximos deveres de casa. Né? Que já para a gente começar a abrir um pouco esse leque, né? Então, eu acho que isso é válido para a gente poder se desprender dessa crisálida tão robusta, que é ser macho, que quer ser homem e que não consome outras realidades. Depois eu vou fazer mais ainda, né? Eu vou trazer desafios de tipo, o que você não gosta e que você pode tentar gostar. Mas isso aí fica para depois. Bem, gente, eu acho que é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, a gente ainda tem um tempinho. Tá meio estourado, mas a gente ainda tem um tempinho. Alguém quer falar alguma coisa? Quer ir para lá? Quer, Marta? Suas considerações finais. Só agradecer mesmo por esse momento muito válido e muito enriquecedor. E a presença principalmente dos homens. É muito necessário mais homens nesse espaço. Obrigada. Também agradecer, Cleber, né, o convite para estar participando, refletindo, discutindo com vocês, né, e dizer, acrescentando essa nossa discussão, né, vamos dizer assim, é um sistema mais a área da educação, a formação da educação, ela tem que ser, vamos dizer assim, receber muito apoio, vamos dizer assim, né, é uma esperança, tem que ter essa esperança, né, dos governos, das pessoas mais conscientes,
né, a educação em todos os âmbitos, né, seja lá no público, no privado, qualquer que seja o nível, mas nos espaços de formação educacionais é um momento, uma oportunidade para a gente tentar melhorar, né, as pessoas, vamos dizer assim, tentar mudar a sociedade, mas que também nos espaços escolares, né, há também essa reprodução dessa sociedade toda preconceituosa, toda violenta. Nos espaços de ensino, de educação educacionais, tem que ser uma atenção, tem que ter uma atenção bem grande, né, das pessoas de liderança, vamos dizer assim, né, como vocês que fazem esse debate, e os governos têm que ser mais sensibilizados, têm que ser mais provocados, né, para ver mais e valorizar os nossos professores. Eles precisam de uma maior valorização. A formação dos professores precisa ser mais valorizada também, ser mais efetiva, mais completa, mais, vamos dizer assim, mais humana, né? Então, é uma área que ajudaria a mudar, mas claro, né, os responsáveis familiares também têm essa responsabilidade, né? Os dirigentes, os diretores das empresas têm a responsabilidade de mudar também essa sociedade, né? A gente pensar em uma sociedade melhor, menos preconceituosa. Então, em todas as instituições sociais, os dirigentes aí têm responsabilidade nisso. Felizmente, a gente sabe que tem muitos que reproduzem o que a gente combate, a violência, né? Então, mas, é na nossa luta, né? E reuniões como essa precisa ser expandida pelo Brasil afora. Parabéns, obrigado. Eu acho que é enriquecedor, como o nosso colega falou, esses encontros, né? Eu fico surpreso com o tanto que eu consigo aprender, e o tanto que eu preciso mudar também. Toda vez que a gente vem aqui nessa roda de conversa, é um papo, assim, né? Mas a gente te ama, tá bom? Mas é interessante, sabe? Porque, na verdade, os conceitos eles vão muito além do que a gente enxerga, né? Vai muito além. Principalmente para quem não tem esse hábito de procurar, né? De compreender mais a fundo, entender mais sobre os temas, principalmente os que a gente aborda aqui, mas de maneira geral, né? Nem todo mundo tem o costume de buscar entender melhor os assuntos que as pessoas falam. Então, felizmente, a gente acaba acreditando em muita coisa que às vezes não é verdade, e reproduzindo coisas que não são nem verdades, e também às vezes a gente reproduz aquilo que não é bom, né? Com ódio e assim por diante. Então, eu acho muito bacana, né, o ponto, essa oportunidade de falar sobre a misoginia, eu achei bacana, até mesmo para compreender melhor o conceito, né? E entender mais também sobre essa lei, que eu achei muito bacana. Para ser pelo desafio que eu não tinha verificado. E eu achei que foi muito bacana o encontro de hoje para realmente agregar, né, um dos valores de desconstrução, tá? Tem muitas coisas que a gente continuar trabalhando. E é isso. Queria agradecer pelo encontro de hoje também. Foi muito bom. Então, para finalizar com chave de ouro, eu convido aos homens daqui da roda a trazerem outros homens. Eu acho que o ingresso é esse. O ingresso desse festival é trazer mais um homem. Eu acho que é importante vocês se sensibilizarem e se empenharem a trazer outras pessoas. Porque eu sei que vocês estão se desconstruindo, eu sei que quando vocês saem daqui, colocam a cabecinha no travesseiro, eu tenho certeza que vocês já são outras pessoas, não só homens, mas pessoas. Então, existem outros James lá fora, existem outros Odaís, outros... Qual é o seu nome? Menino Kleber. Estou brincando, mas é isso, tragam outros homens, façam esses exercícios, divulguem, né, mais, que eu acho que é importante.
Tragam os filhos também, apesar que eu não trouxe, porque eu também estava no trabalho, não trouxe o Cezinha também, porque a logística não deu. Mas, enfim, tragam outros homens. Para nós é importante, mas para vocês é muito mais importante. Não, com certeza, mas hoje é uma coisa que se deu, foi tão difícil, sabe, quando na Covid a gente encontrar pessoas que têm um interesse em estar participando dessa roda de conversa. Ah, você vai levar um barzinho. Como é que social? Elas fogem A desse gente coloca aqui. pessoas fogem, isso é uma coisa. Se você for tentar debater isso daqui numa roda de conversa de amigos qualquer, você vai ser considerado louco. Esse é o desafio. Você está falando sobre mimimi, que você está problematizando, né? Eu ouvi essa palavra hoje na rádio, problematizando. Eu vou aproveitar essa fala, porque eu já ia dar esse gancho para finalizar, que é um desafio da nossa sociedade, né? Dessa relação que a gente tem com o que a gente se conecta com essa sociedade e a gente compreender, né, algumas questões. E embora algumas brincadeiras de mau gosto, que não são exatamente brincadeiras, não sejam exatamente misoginia, mas elas são a pré-construção dessa misoginia. Então, quando eu estou numa roda de conversa e um cara fala, aquela dali, ela já é rodada. Embora isso não seja misoginia, eu estou contribuindo para um processo em que menospreza aquela mulher. Mas se isso se repete com outra mulher e depois com outra mulher, aí isso já começa a se construir em uma estrutura misógina. Então, quando eu entendo que aquela pessoa que eu estou vendo publicamente ela tem uma depreciação e eu falo sobre isso publicamente, eu já tenho um problema. Porque eu estou sendo uma pessoa, no mínimo, sem educação, insensata. Mas quando eu faço isso sistematicamente, aí eu começo a me encaixar na estrutura dessa PL da misoginia. Porque sistematizar essa estrutura é menosprezar a mulher. E menosprezar a mulher é o princípio dessa lei. Então, o ódio dirigido às mulheres constrói isso. Então, é importante compreender exatamente isso que você falou, James. A sociedade, ela está estruturada nessas bases, que não vai querer aceitar que você falar que a mulher precisa ter o direito igual ao homem é legal. Ela vai dizer que isso é mimimi. Então, se esse homem fala isso, esse cara fala isso, então ele já está reduzindo a capacidade dessa mulher. Então, é combater isso. É mais confortável ele se Fora. sentir blindado do que que integrar a mulher às potencialidades que pode ser conjuntas, né? Então, isso que você está falando, isso que o Kleber está falando, é isso, assim, as pessoas preferem não enfrentar, se blindar, do que enfrentar, do que discutir. É isso. E é incrível como que, hoje em dia, as políticas que estão desenvolvidas é para se discutir o óbvio. É muito louco. Assim, se não houvesse discriminação, intolerância, não precisava de um Ministério da Igualdade. Se não tivesse feminicídio ou outras transversalidades, né, não precisaria ter o Ministério das Mulheres. Então, a gente sempre está combatendo alguma coisa. Dentro do Ministério da Educação, a gente tem que ter uma educação quilombola, porque a gente precisa valorizar a educação ancestral, que é um saber. Então, assim, entende? Assim, a gente tem que debater. A política é para falar sobre o óbvio. E as pessoas, como esses seus amigos, eles não querem falar sobre o óbvio. Então, você está ouvindo o óbvio, você tem a missão de trazê-los. Incomodar. No mínimo incomodar. Você não vai ser mais você nessa roda de conversa, porém também você não vai co-participar de uma estrutura que beira a misoginia. Então, se você está querendo se reconstruir e deconstruir algumas coisas, então você precisa compreender esse princípio. Então, essa é uma missão nossa.
uma missão nossa enquanto pessoas que ou já se desconstruíram, ou estão se desconstruindo e que têm a missão de replicar isso para as outras pessoas. Porque o oposto disso é a ação misógina, que cria violência feminicida. É isso, né? Então, assim, a partir disso, não sendo isso que a gente está debatendo, é a violência. E se não fosse a violência, a gente não estaria precisando fazer um órgão, que era debater uma lei para combater essa estrutura que cresceu tanto nos últimos 10 anos. Então, é um dever de casa entender brincadeiras contra as mulheres, identificando essa estrutura aí. Então, todas as vezes que eu falo lugar de mulher em tal lugar, que mulher é isso, que mulher não sabe dirigir, que mulher é aquilo, eu estou dirigindo essa palavra, mulher é isso, essa base já está dentro da misoginia. Não é misoginia ainda, mas essa base está dentro da misoginia. Eu preciso compreender essa relação para combater. E eu vou combater ela dentro de mim. E depois de combater dentro de mim, eu começo a combater fora. Porque aí é a minha obrigação. Depois de cumprir. É isso, gente. Então, tá aí mais uma roda de conversa. Eu acho que seria muito bacana a gente fazer uma próxima roda de conversa falando dessa masculinidade. Dessa masculinidade que, às vezes, não se encontra dentro dessa hipersexualização, não se encontra dentro dessa fortaleza toda que é o ser masculino, que não é de forma nenhuma o macho alfa, por favor, pelo amor de pai, e que vai buscar esse outro lado, um lado mais sensível, que esse lado mais sensível, inclusive, é o de colar, de compartilhar, de trocar com as mulheres parceiras dele, de ser um aliado, né? Eu acho que seria um bom tema para a gente debater em uma próxima reunião, uma vez de conversa, afetos, né? E aí a gente falar sobre isso. Eu acho que seria bem fácil. Se não surgir nenhum tema polêmico para a gente poder falar, que eu adoro esses temas, eu acho que a gente poderia pensar nisso.